seja nossa solidariedade a todos que hoje vão se manifestar contra o fascismo. Em solidariedade a todos os quilombolas, às nações indígenas, aos grupos LGBT. Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, esse que nós acabamos de ouvir é um padre católico. Pelo menos assim ele é tido. O nome dele é Júlio Lancelotti. Ele está sempre do lado da esquerda, dos revolucionários, daqueles que querem, no fundo, destruir a igreja. Ele faz, nesse dia, que foi agora há um mês atrás, mais ou menos, uma espécie de proclamação em defesa das minorias. As minorias no sentido que a esquerda entende. Ele não fala das minorias que lutam contra o aborto, não fala das minorias que lutam contra o casamento homossexual ou que defendem o direito de propriedade, hoje cada vez mais vilipendiado no mundo inteiro. Pelo contrário, ele fala das minorias que atacam a doutrina da igreja. A bandeira que ergue a liberdade contra o fascismo, contra a discriminação racial, contra o genocídio da juventude negra, em solidariedade a todos os quilombolas, às nações indígenas, aos grupos LGBT, a todos os grupos que formam a diversidade na sociedade, os que lutam pela terra, os que lutam por uma vida justa e partilhada, para que se garanta pleno emprego a todos, não por causa do desenvolvimento, mas emprego a partir da partilha, da solidariedade, da taxação das grandes fortunas. Entretanto, o presidente da CNBB, Dom Valmor, um bispo de Belo Horizonte, não está preocupado com esses sacerdotes. Ele está preocupado com o movimento conservador dentro da Igreja Católica. E nós vamos ver isso hoje neste vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Se você não se inscreveu ainda no canal, faça agora mesmo, não leva nem sequer um segundo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, está o botão de inscrição. E ao lado dele um pequeno sino para você, ativando esse sininho, receber os próximos vídeos. Essa inscrição é uma reação, é uma articulação de pessoas que, como você, está preocupada com o futuro do Brasil e da civilização cristã, com o futuro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E se você puder ajudar esse canal, entre no link que está aqui em cima para fazer parte do grupo Articulação Brasil. O link para esse grupo vai estar aqui em cima no YouTube e também na descrição desse vídeo, também no YouTube e em outras plataformas. Entre nesse link para ver os benefícios que você receberá fazendo parte desse grupo, ao mesmo tempo colaborando com esse canal. Mas vamos ver o trecho de Dom Valmor, em que ele deixa muito claro quais são as ameaças que ele imagina para a igreja. E não são os padres que defendem a teologia da libertação. Não são aqueles que defendem a esquerda e querem implantar um regime socialista no Brasil. Pelo contrário, através de uma linguagem bastante confusa, uma linguagem acadêmica, academicista seria a palavra melhor, ele, um bispo da doutrina da Igreja Católica, sem falar em Deus, porque não é esse o principal no discurso dele, sem falar da restauração moral das pessoas, ataca apenas as questões temporais. E dentro da igreja, a ameaça que ele cita logo em primeiro lugar são os movimentos conservadores. Vejam o trecho aqui. Amado irmão, amada irmã, fizeram-me uma pergunta muito desafiadora. É a seguinte pergunta: quais são as ameaças e oportunidades para a Igreja Católica no Brasil nos próximos 5 anos? Não é fácil responder. Assim pensei e compartilho com o seu coração. Elenquei 3 ameaças e 3 oportunidades. Vou começar pelas 3 ameaças. Primeira ameaça. Eu acho que é uma grande ameaça o crescimento de segmentos conservadores e reacionários, levando à estagnação e ao comprometimento do diálogo construtivo, com preponderância de obscurantismos e escolhas medíocres, com força de justificação das desigualdades existentes e neutralização da força magistral da doutrina social da Igreja. Esse que nós acabamos de ver é Dom Valmor, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nada há de mais triste
do que ver um bispo da Santa Igreja com uma linguagem como essa. Uma linguagem que no fundo chama de medíocre tudo aquilo que ao mesmo tempo ele considera obscurantista. E o que é isso? É a doutrina tradicional da Santa Igreja. Ele vem agora com uma nova igreja, com uma nova doutrina, com uma nova revelação. Uma revelação que acha que a solução que há para os homens não é mais a doutrina como a Igreja sempre ensinou, mas essa visão nova, uma visão da humanidade, do diálogo, da compreensão e da harmonia entre todos e com a natureza. Uma nova igreja que não mais é transcendente, mas é cada vez mais colateral, horizontal, imanente com os homens, em que a verdade não vem de cima para baixo, não vem de Deus através da igreja para o povo, mas pelo contrário se encontra numa espécie de comunhão mística, esotérica, dentro da comunidade reunida em uma paróquia, em uma família, junto com seus representantes que já não são mais pastores como eram antigamente. Um pastor que é hierarquicamente superior ao fiel. Agora é uma igreja horizontal. E para ele, isso é uma justificação das desigualdades, porque a doutrina social da igreja defende claramente as desigualdades harmônicas e proporcionais. E é profundamente contra o igualitarismo. Há vários documentos do magistério infalível da igreja, do magistério de 2000 anos da igreja, a começar da Sagrada Escritura, em que Nosso Senhor deixa muito claro que não é o servo maior do que o seu Senhor. Pelo contrário, esse magistério de hoje é substituído por uma visão igualitária, porque é a visão comunista, é a visão socialista, é essa visão que adentrou dentro do Templo Santo da Igreja. E nada é mais triste para um católico autêntico, do que ver o seu bispo, ou um dos bispos da Santa Igreja, defender uma doutrina como essa. Uma doutrina que já não tem mais a Deus como referência, mas aos homens. Essa época obscurantista que ele fala era uma época teocêntrica, onde os homens adoravam acima de tudo e em primeiro lugar a Deus Nosso Senhor. Agora é preciso fazer, dentro da solidariedade, dessa fraternidade universal, uma outra adoração, um outro Deus que se levanta, que é o próprio homem. Santo Agostinho, quando ele fala das duas cidades, na sua obra magistral, A Civitas Dei, ele comenta que a cidade de Deus é aquela em que os homens amam a Deus acima de todas as coisas. E a cidade do demônio, que é chamada cidade dos homens, não é aquela onde os homens amam o demônio acima de todas as coisas, mas é aquela em que os homens amam a si mesmos, aos outros homens e a si mesmos, acima de Deus. Essa é a nova religião que está sendo introduzida dentro do recinto sagrado da Santa Igreja. Foi por isso que um dos papas de 40, 50 anos atrás, Paulo VI, comentou de forma muito clara que a fumaça de Satanás tinha penetrado no templo santo de Deus e que por alguma fissura essa fumaça tinha entrado dentro da igreja. E que por isso a igreja passava por um misterioso processo de autodestruição. Ele não disse que era uma destruição externa, era uma destruição vinda de dentro, porque são os seus homens, os homens da igreja, são os seus pastores, é a sua hierarquia que deveria defender a ortodoxia católica, que aponta como um dos maiores perigos para a igreja a ascensão de movimentos conservadores. Movimentos que ele, para poder pisar e atacar dentro desse espírito de ódio que caracteriza a esquerda, procura chamar de medíocres, para justificar no fundo que ele continue defendendo os erros da nova religião que ele pleiteia. Uma religião que não tem mais a Deus, mas tem os homens. E é a mesma religião desse padre que nós vimos no começo, que ataca o fascismo, o nazismo, que, entre aspas, porque tudo isso são rótulos que eles estão dando para aqueles que não pensam como eles. Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, foi um dos poucos líderes católicos, apostólicos romanos, que sempre combateu tanto o nazifascismo como o comunismo. Infelizmente, a maior parte desses líderes católicos, ora tendiam para apoiar uma visão nazifascista da sociedade, ora caíam num erro em tese oposto, como nós já tratamos aqui em outras vezes, porque o comunismo
não é verdadeiramente oposto ao nazismo, não pelo menos em todas as suas consequências e suas causas, e sobretudo não em relação à sua origem, dessa visão mecanicista do Estado, mas caíam nesse lado de defesa do comunismo. E a teologia da libertação, que surgiu com força muito grande na América Latina e continua cada vez mais presente em nossa sociedade, ela defende essa adaptação da moral católica, da doutrina social da Igreja ao comunismo condenado pelo magistério da Igreja. Um comunismo que hoje cada vez mais é presente no meio de muitos sacerdotes e de muitos leigos. Nós nunca passamos, nesses 2000 anos de história da Igreja, por uma situação como essa. Isso, por um lado, é uma grande provação para um católico que realmente está preocupado com a Igreja. Mas, por outro lado, é uma oportunidade que é dada a ele, a cada um, nesse momento histórico, de se manter fiel e de lutar dentro da lei e da ordem, com os meios que ele tem à sua disposição, para não deixar que essa civilização que nós recebemos seja destruída por aqueles que a deveriam defender. Ao mesmo tempo, nós temos a confiança inabalável, absoluta, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a Igreja. Elas poderiam parecer prevalecer. No final, como também disse Nossa Senhora em Fátima, o Imaculado Coração dela triunfará. Nós não temos a menor dúvida disso. E essa situação apenas mostra que o que anima esses pastores não é mais o bem espiritual das almas dos seus fiéis, mas é um ódio revolucionário, um ódio que mordeu a cada um deles através do orgulho, um ódio que quer uma sociedade cada vez mais nivelada, igualitária, porque essa é a sociedade consequência de uma visão nova, de uma nova religião, de uma nova ordem, de uma nova mentalidade, como nós já comentamos, horizontal. E contra isso, esse canal vai continuar sempre denunciando. Nós quisemos aqui trazer esses vídeos para alertar os católicos e aos cristãos. Esse canal também, nós bem sabemos, é seguido por muitos que não são católicos, mas que comungam dessas mesmas preocupações. Nós estamos cada vez mais entrando numa época de perseguições àqueles que ainda querem se manter fiéis à doutrina católica e ao cristianismo, como nós recebemos de nossos maiores, como ele foi se espalhando pelo mundo inteiro e formando uma civilização, a civilização cristã. E é contra essa civilização que todas as tubas da mídia, todos os grandes governos do mundo, todas as grandes organizações, hoje em dia, se aliam contra, fazem campanha contra e procuram de uma forma ou de outra, seja na arte, seja na filosofia, seja na música, seja na política, e até mesmo, seja na religião, cada vez mais quebrar. Esse é o objetivo que essas pessoas têm. O discurso de Dom Valmor é maior do que esse, e ele fala de outras coisas na mesma linha, sempre defendendo essa visão igualitária, no fundo apenas temporal, sem tocar no aspecto moral, em nenhum momento combate aquilo que hoje em dia está sendo imposto por toda parte, como é o casamento homossexual, como é, por exemplo, as invasões de terra, como são as invasões de terra, e outras coisas como essas, que a todo momento atentam contra a doutrina da Igreja. Mas para ele, infelizmente, a primeira preocupação, a primeira ameaça são os conservadores. E nós esperamos, sinceramente, que esse canal esteja entre essas ameaças, não a Igreja Católica, enquanto corpo místico de Cristo, mas contra todos aqueles adeptos da teologia da libertação ou de qualquer outra teologia que eles deem qualquer outro tipo de nome, que atentem contra os direitos da Santa Igreja, contra a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, contra o magistério multissecular da Santa Igreja. Contra eles, esse canal sempre fará campanha. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo entre seus amigos, inscreva-se também para não perder nenhum dos próximos vídeos e deixe seus comentários para que nós possamos saber quais são as suas opiniões. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!